A história oficial da cidade de Petrópolis é escrita e contada a partir de dois eixos: a sua fundação pela família imperial e a imigração de colonos alemães. É muito fácil encontrarmos o resumo dessa história na internet, em páginas de turismo local, no site da prefeitura ou mesmo em portais exclusivamente dedicados a ela, como o do Instituto Histórico de Petrópolis. Mas ela também se faz conhecida e explorada através do centro histórico da cidade, em suas ruas, praças e quarteirões. Esse espaço foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 1998, depois de anos de análises e solicitações, quando essa região se tornou alvo de novos empreendimentos imobiliários que tinham interesse em demolir os velhos casarões. Foi preservada toda a Avenida Keller e o que nela continha, a arquitetura com características da imigração europeia, bem como os jardins e árvores ali inseridos. Essa conservação garante não apenas uma forte economia do turismo, mas também a ideia de pertencimento e identidade para seus habitantes. Quando se atravessa esse lugar, seja a trabalho, passeio ou afazeres cotidianos, uma história pública é evocada, mesmo que você não se identifique ou faça parte diretamente de sua construção. Essa história oficial se inicia a partir da política imperial de ocupação de terras ainda pouco exploradas no Rio de Janeiro entre os séculos XVIII e XIX, com a distribuição de Seis-Marias, a abertura de um novo caminho para a Rota do Ouro, um porto relativamente desenvolvido nos fundos da Baía de Guanabara, a compra de uma fazenda para o descanso da família real e, posteriormente, seu desenvolvimento urbano pelos planos do Major Keller, com a vinda de imigrantes alemães. Partes de uma história essencialmente europeia, colonial e majoritariamente branca. Não queremos desmerecer essa história, muito menos diminuir a importância de seus personagens centrais na construção desta cidade, mas nos cabe completá-la, ampliá-la, trazendo para o palco da história aqueles que sempre estiveram nos bastidores, nas notas de rodapé ou mencionados de forma muito genérica, como indígenas e escravizados, sem nome e sem voz. Como essa história extraoficial se faz presente nesta cidade hoje? Quais memórias são evocadas para que ela se mantenha viva para além de suas supostas raízes germânicas? Antes de responder essas perguntas, precisamos lembrar que a história, esta que aprendemos na escola, com H maiúsculo, e que compõe os livros e anais oficiais, é narrativa em disputa. O que isso quer dizer? Que a história que aprendemos foi escrita e contada pelos vencedores e não pelos vencidos. E para quem conhece um pouco da história do Brasil, sabe que não é a narrativa dos desfavorecidos e explorados a predominante. A Serra da Estrela, onde hoje se encontra a atual cidade de Petrópolis, antes da descoberta do ouro em Minas Gerais, foi uma região pouquíssimo explorada, seja por seus limites geográficos, como as enormes florestas e paredões, seja pelos seus habitantes indígenas pouco afeitos à presença de invasores. Porém, com a exploração do ouro e o controle da coroa, caminhos para o seu escoamento foram criados, o que fez com que a região passasse a ser ocupada. A primeira Rota do Ouro, mais demorada e difícil, depois conhecida como Caminho Velho, se iniciava no porto de Paraty. Mais tarde surge o Caminho Novo, que diminuía a viagem em alguns dias e se iniciava no Porto do Pilar, em Duque de Caxias. Depois de 20 anos, foi criada uma variante que encurtava ainda mais esse caminho, conhecida como Atalho de Soares e Proença. Hoje, a subida da Serra Velha, que nada mais era que o alargamento de uma trilha já há muito usada por indígenas, permitindo a criação e desenvolvimento do Porto Estrela nos fundos da Baía de Guanabara, onde hoje se encontra o município de Magé, que se tornou o principal porto para a chegada e saída de pessoas livres e escravizadas,
ouro e mercadorias da época, conectando Minas Gerais até a capitania do Rio de Janeiro pelo recôncavo da Guanabara. Esse novo caminho do ouro passou a ser ocupado com fazendas, ranchos e vendas que proporcionavam pouso e alimentação para tropeiros, animais de carga, viajantes naturalistas e funcionários da corte, além da construção de capelas e cemitérios. Neste contexto que se dá a fazenda do Padre Antônio Correia, hoje atual município de Correias, e a Sesmaria do Itamaraty, hoje atual centro da cidade, depois dividida em duas fazendas, Itamaraty e Córrego Seco. A fazenda do Padre Correia tinha grande prestígio após a mudança de direção do caminho para Minas Gerais, que o transformou no maior hospedeiro serra acima, acolhendo viajantes em seu casarão, além de possuir relevância econômica com o comércio de frutas, milho e arroz com a capital e fabricação de ferraduras para animais de carga e montaria. Com a morte do eclesiástico, essas terras foram perdendo seu prestígio com a administração de sua irmã e única herdeira, Dona Arcângela. Quem foi um frequentador assíduo dessa fazenda foi Dom Pedro I, que quis adquiri-la, mas sua herdeira não concordou com a venda. Dom Pedro I tinha interesse em construir um palácio de verão fora do Rio de Janeiro e lhe foi indicada uma fazenda vizinha que estava à venda, a do Córrego Seco. Dom Pedro I comprou o Córrego Seco em 1830 e adquiriu outras propriedades no entorno, no Alto da Serra, em Quintandinha e no Retiro. Seus projetos para a construção de um palácio de verão não vingaram devido a seu retorno para Portugal em 1834. Alguns anos depois, em 1843, Dom Pedro II, completando 18 anos e herdeiro destas terras, fundava povoação e palácio em Petrópolis através de decreto imperial. Paulo Barbosa da Silva, mordomo da Casa Imperial, retomou os planos de Dom Pedro I, encomendando ao engenheiro alemão Júlio Frederico Keller a construção da Estrada da Serra da Estrela para tornar possível o acesso de carruagens à fazenda do Córrego Seco. O Major Keller foi o administrador da fazenda Córrego Seco com alguns benefícios, como arrendatário cobrador de foros, com direito a 10% de tudo o que fosse arrecadado para a família imperial. Os imigrantes alemães foram os primeiros colonos a chegarem em Petrópolis, seguidos de europeus de outras nacionalidades no final da primeira metade do século XIX, na região denominada Vila da Estrela, que mais tarde, 1857, se tornou a cidade de Petrópolis. Para a gente se aprofundar um pouco mais na história desta cidade e conhecer melhor os seus meandros, precisamos relacioná-la com o local oficial da corte da família imperial, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro no século XIX. A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 transformou um vilarejo administrativo, local com grande circulação de mercadorias e trabalhadores, especialmente escravizados, e precárias acomodações e pavimentos, em corte. Em 1850, com o crescimento populacional, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro concentrava um número maior de pessoas escravizadas, trabalhadores livres e mestiços, marginalizados, habitando senzalas, casebres e cortiços na região central e no subúrbio. Em quase 50 anos, a capital do Segundo Império permanecia com a sua população vivendo em precárias condições de existência. Ainda nestes tempos, o Rio de Janeiro vivia tomado por epidemias que assolavam a população, gerando números elevados de mortes em todos os estratos sociais, como a epidemia de febre amarela em 1851 e a de cólera em 1855. Não haviam condições adequadas de esgotamento. Material fecal era transportado por escravizados e lançado diretamente ao mar, quando o banho de mar era indicado como método terapêutico, além da poluição de rios e córregos sem tratamento para o consumo de água. Este cenário se tornou favorável para o surgimento de um pensamento higienista que transferia para sua população e condições de existência a imagem de uma cidade doentia e insalubre. Havia outro aspecto que gerava certa insatisfação de uma elite local ligada à corte:
a ausência de um espaço exclusivo para a representação espacial desta elite. De 1808 a 1850, o Brasil foi construindo sua unidade política, que se consolidou no Segundo Reinado com seu núcleo na cidade do Rio de Janeiro. A criação da cidade de Petrópolis neste período foi um complemento deste projeto político imperial, onde sua elite poderia manifestar suas tradições aristocráticas longe das mazelas da cidade do Rio de Janeiro e as oligarquias disputarem favores e interesses dentro do Estado imperial, garantindo sua legitimação pouco tempo após Dom Pedro II subir ao trono. Desta forma, Petrópolis, uma cidade planejada e ocupada por colonos europeus, se transformou em um espaço de repouso, de temporada de descanso dessa elite imperial, onde seus representantes, letrados e doutores, oligarcas e donos de grandes domínios rurais, pudessem viver e conviver na mais completa segregação popular, simulando uma Europa no Brasil no século XIX. A cidade do Rio de Janeiro era vista como o espaço do trabalho escravizado, da população negra e marginalizada, das doenças e falta de higiene. A cidade de Petrópolis, em contraponto, concebida como branca, europeia e construída a partir do trabalho livre. Será? Como já dito anteriormente, o Atalho de Soares e Proença nada mais era que a ampliação de um caminho já conhecido e utilizado por indígenas. Seu alargamento, certamente, não foi realizado pelas mãos do sargento-mor Bernardo Soares de Proença, cujo nome foi dado por ser o dono das terras que permeavam tal caminho e recebeu o mérito pela sua abertura. Bertolt Brecht, poeta e dramaturgo alemão do século XX, inicia um de seus mais famosos poemas, Perguntas de um Operário que Lê, da seguinte forma: Quem construiu Tebas, as das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Assim podemos pensar a história petropolitana. Quem ocupava essa região e formava a população antes da chegada da família imperial? Quem era responsável pelo cultivo, cuidado e colheita dos pomares da fazenda de Padre Antônio Correia? Quem forjava as ferraduras que lá também eram vendidas? Quem possuía o conhecimento e a técnica para a formação de caminhos nos vales e matas? Quem transportava mercadorias e todo o material necessário para se erguer pontes, casarões, igrejas e estradas? Perguntas que possuem uma única resposta: o colono preto e o habitante indígena que sempre estiveram a fundar as estruturas deste país com seu conhecimento e sua ciência. O projeto denominado Povoação Palácio de Petrópolis, conduzido pelo Major Keller, previa a construção de um palácio imperial, urbanização de uma vila imperial com quarteirões imperiais, edificação de uma igreja em louvor a São Pedro de Alcântara, construção de um cemitério, cobrança de foros imperiais dos colonos moradores, expulsão de terceiros das terras ocupadas ilegalmente. A planta inicial previa uma divisão de lotes que reproduzia uma hierarquização em relação ao palácio, onde o imperador escolheria uma vizinhança a seu gosto, seguindo os padrões sociais da época. Haviam 3 categorias de loteamento: quarteirão Vila Imperial, localizado ao redor do Palácio Imperial, os lotes ao redor deste quarteirão, chamados de quarteirões coloniais, e os lotes à periferia destes, sem denominação. Os lotes do quarteirão Vila Imperial foram destinados a famílias escolhidas a dedo pelo imperador. Nos quarteirões coloniais foram alocados os imigrantes alemães e europeus de outras nacionalidades a partir de 1845, recebendo nomes relacionados à origem desses colonos como Bingen e Mosela. E os quarteirões periféricos não receberam uma ocupação específica.
A periferia de Petrópolis também foi criada através deste decreto. Vale aqui abrirmos um parêntese sobre as ideologias raciais que se espalharam pelo mundo no século XIX para justificar colonialismos em países africanos e, por aqui, o branqueamento de uma população majoritariamente negra e descendente de africanos, que se somava às políticas higienistas que dominavam o Rio de Janeiro no Segundo Reinado. Nas décadas de 1840 e 1850, países como Brasil, Peru e Venezuela destinaram fundos para custear a vinda de imigrantes europeus. Estratégia que produziu resultados pouco significativos, pois não atraíram a quantidade necessária para seus objetivos raciais ou para suprir uma suposta falta de mão de obra. Tendo em vista a realidade da cidade do Rio de Janeiro no século XIX e os objetivos da Corte Imperial para a fundação de Petrópolis, é difícil supor que tais ideologias estivessem afastadas daqueles que se destinaram a construir sua população. Conforme trabalho da professora Renata Aquino da Silva, Afro-inscrições em Petrópolis, História, Memória e Territorialidades, abre aspas, foi concebido o benefício de restituir ao governo da província do Rio de Janeiro as despesas da viagem da Alemanha ao Rio de Janeiro para 2.111 imigrantes, no prazo de 3 anos, sob fiança do terreno com todas as suas benfeitorias e demais bens. Fecha aspas. O colono alemão, ao chegar, recebia 5.000 réis de gratificação, viagem internacional e terras produtivas parceladas em condições favoráveis, reunindo moradia, emprego, financiamento e educação a juros baixos. Houve o favorecimento deste grupo, um apadrinhamento da corte imperial. Enquanto o que restou às populações negras e seus descendentes que viviam no Vale do Piabanha há mais de 100 anos antes da chegada dos colonos europeus. A população escravizada coube às áreas de fazenda, afastadas a mais de 8 quilômetros do projeto de urbanização do Major Keller. Seus descendentes livres, a região periférica não especificada no projeto. Imigrantes europeus receberam financiamento e outras facilidades para a aquisição de terras, que margeavam rios para irrigar suas plantações, enquanto famílias negras estavam proibidas de adquirir terras na área ao entorno da Vila Imperial, mesmo que houvessem condições financeiras para isso. Não havia, então, homens e mulheres, negros e negras nas ruas centrais de Petrópolis? Há a tese do trabalho livre, embora conste que a fundação das primeiras edificações venha do trabalho escravizado. Em relatório do presidente da província do Rio de Janeiro, senador Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, de 1846, um colono alemão recebia cerca de 1.400 a 2.000 réis por seus trabalhos, enquanto os escravizados arrecadavam para seus senhores de 600 a 800 réis. Localizado na Rua do Imperador, número 58, havia o Clube do Comércio, um mercado que comprava, vendia e alugava escravizados. Na mesma rua, no número 23, conforme constava em anúncios de jornal à época, dizia-se, abre aspas, emprestava-se dinheiro por penhor de ouro, prata ou brilhantes e escravos eram comprados e vendidos. Fecha aspas. Podemos também nos ater às inscrições culturais africanas que, apesar da política eugenista do Segundo Reinado, a língua não permitiu esquecer. O nome Quintandinha deriva da palavra quitanda, feira, do termo cutanda, ir para longe, de origem quimbundo, língua falada pelos escravizados africanos de origem angolana. Essa região foi uma das adquiridas por Dom Pedro I, não ironicamente lembrada hoje por um hotel de arquitetura e estética alemã. Era, no século XIX, local estratégico, com nome de origem africana, de parada e escoação de mercadorias que desciam para o Porto Estrela ou iam para o interior do país.
De acordo com o mapa da população do 2º Distrito da Freguesia de São Pedro de Alcântara de Petrópolis, de 1870, dos seus 967 moradores, 147 eram pardos e 287 eram pretos, totalizando 434 pessoas, das quais somente 183 eram escravizadas. Quase metade da população do 2º Distrito era negra. Ainda na década de 1870, há um relato no jornal O Mercantil que apresenta uma interessante inscrição. Assistindo ao espetáculo que teve lugar na noite de domingo passado no Teatro do Hotel de Bragança, em benefício de Madame Lina Calgan, com brilhante soirée de física, experimentamos 2 decepções bastante desagradáveis. A primeira foi ao ver a sem cerimônia com quem zombou-se da população desta cidade, oferecendo-se-lhe coisa tão chinfrinha a título de divertimento. A segunda, e mais desagradável, foi o modo por que alguns escravizados e criados de famílias aqui residentes revelaram o seu descontentamento, fazendo uma descortês assoada com vaias e assobios, estando na sala a família imperial e muitas famílias distintas. Esse é um anexo à propaganda do espetáculo, datado de 29 de março de 1879, no jornal O Mercantil. Dom Pedro II e sua família foram vaiados por escravizados e criados. Depois de tantas leis, como a de Terras e a Eusébio de Queiroz em 1850, que negavam a reintegração do escravizado à sociedade de forma digna e que não permitiam o fim da escravidão de uma vez, podemos crer que a indignação e revolta estavam organizadas para além dos quilombos que ocuparam a serra por tantos anos e das ideias abolicionistas que, sem dúvidas, chegaram a Petrópolis e permitiram um ato de tamanha bravura ao vaiar a corte no seio da elite imperial. Petrópolis é uma cidade negra, embora as inscrições alemães e imperiais sejam as dominantes. A disputa por esta narrativa ainda não morreu, enquanto houver quem a faça lembrar. As informações utilizadas na realização deste trabalho foram retiradas da tese do professor Júlio César Gabrich Ambrósio, O Presente e o Passado no Processo Urbano da Cidade de Petrópolis, uma história territorial, datada de 2008 pela Universidade de São Paulo, e a tese da professora e doutora Renata Aquino da Silva, Afroinscrições em Petrópolis, História, Memória e Territorialidades, datada de 2019 pela Universidade Federal do Ceará. Também foi utilizado e consultado o artigo A Construção da Imagem de Cidade Imperial e seus reflexos no espaço urbano de Petrópolis, produzido por Natália Coelho Sozzi de Moraes, e as inscrições de Petrópolis nos sites do IFAM e da Secretaria de Turismo da cidade de Petrópolis.